Ahn, É a educação que tem que se adaptar à criança. E uma crítica da época ao método do Rousseau é que não tinha visão histórica e que ele não estava preparando as crianças para o contexto em que elas viviam, que era a da Revolução Industrial. Que eles queriam uma educação que focasse mais em criar trabalhadores, e o Rousseau se propunha contra isso, ele se propunha a uma educação mais humanizadora. Seguindo para o próximo tópico, a gente tem a Anísia Floresta e a educação imperial. Era uma época que a mulher não podia fazer nada, só cuidar do lar. Mas em 1827, a mulher é permitido que ela frequente, as meninas mais especificamente, é permitido que elas frequentem a escola, mas a religião, perdão, mas a educação ainda tem foco na religião e nos afazeres da casa, o que alimenta o ciclo da organização social da época. Em 1838, Anísia Floresta, ela funda o Colégio Augusto, que era uma escola para meninas com ênfase no conhecimento científico. Na época, as- é, isso foi muito ousado e criticado porque as mulheres eram barradas de terem formação como professora. Em algumas escolas, elas podiam ser professoras, mas não existia cursos profissionalizantes ou técnicos voltados para mulheres. Eles não admitiam mulheres. Então, essas mulheres, alunas não, professoras mulheres, até podiam dar aulas em escolas particulares, mas já que elas não tinham a capacitação profissional, elas não. Era como se elas não tivessem tanta. Eu não quero falar capacidade, mas elas eram menos capacitadas do que seus colegas homens que tinham esse privilégio, esse direito de que eles podiam exercer. E, consequentemente, elas ganhavam menores salários. Foi só em 1870 que as mulheres eram admitidas a entrar em escolas de preparação docente. E como curiosidade, a Anísia Floresta era abolicionista. Curiosidade não, né? Mas ela era abolicionista e defensora dos direitos dos indígenas. Ela acreditava que a educação era para todo mundo. No tópico seguinte, a gente tem José Veríssimo e a educação da República Velha. Até então, o ensino ele era totalmente religioso. Por isso, inclusive, que a Anísia Floresta foi criticada quando ela fez uma escola voltada a conhecimento científico. E o José Veríssimo, ele fundou o Colégio Americano no Piauí em 1881, 9 anos antes da data que a gente citou anteriormente. E nessa escola, o método de ensino era laico. O José Veríssimo, ele acreditava que a educação pública deveria ser acessível para todos. Ele enxergava o professor como um agente político, acreditava que a leitura deveria ser crítica e que a educação é transformação. Foi ele que estruturou
a licenciatura como uma área séria no Brasil. O próximo tópico é Maria Montessori e a educação científica. Aqui, o contexto é de Primeira e Segunda Guerras Mundiais, em que na Itália predominava o fascismo de Mussolini. Existia um crescimento da procura pela educação devido às revoluções industriais. E a Montessori, ela tinha um método meio russoniano de educação ou melhor, do professor criar um contexto para a criança aprender por si própria. E do professor se abster de interferir. Ela aplicou esse método de ensino em uma escola de um bairro muito pobre da Itália, de Roma. E ela acolhia os rejeitados, aqueles que eram considerados retardados, ou o que hoje a gente classifica como... Não, eu não tô fazendo relação de retardado com o que eu vou falar agora. Mas algumas crianças eram deixadas de lado por não serem neurotípicas. E hoje, essas neurodivergentes a gente classifica como não só neurodivergentes, como também autistas. A Maria Montessori, ela infelizmente aderiu ao fascismo, só de brincadeira. Ela colaborou com Mussolini porque ele queria investir muito na educação para formar mais soldados para as guerras a que ele estava se propondo. E a Montessori, ela contribuiu com isso porque ela sonhava que o método dela fosse ser instituído por toda a Itália. E, enfim, a contradição desse método Montessori da criança aprender sozinha com nenhuma interferência do professor, a ironia é que hoje em dia ele se tornou um método para os ricos, sendo que ela aplicava esse método justamente para os excluídos da sociedade. O próximo tópico é John Dewey e a Escola Nova. Nessa escola, nesse movimento, acreditava-se na autovalorização da experiência e da vida no presente. E uma citação do John Dewey é: ensinar bem é ensinar apelando para as capacidades que o aluno já possui. O próximo tópico é a educação socialista. Dentro da Rússia, que antes da Revolução, em 1917, tinha um índice muito baixo de alfabetização. Parece que a cada 10 homens só 3 sabiam ler e a cada 10 mulheres só uma sabia ler. O Marx, ele critica bastante o capitalismo porque é uma educação em que cada um tem a sua parte, mas é uma parte alienada do todo. E o capitalismo, ele também propaga a hierarquização hierarquização econômica e social. O Marx, ele acreditava que a educação era uma forma de combater a desigualdade. E na educação socialista, eles cultivavam a mentalidade coletivista, com alto incentivo à leitura, com a criação de várias bibliotecas por
across, ao longo, ou em toda a Rússia. O próximo tópico é sobre o Gustavo Capanema e a educação elitista. Ele foi um político que fez uma grande reforma no sistema educacional brasileiro. Nele tínhamos o ensino técnico voltado ao menos favorecidos. Foi o Capanema que criou o Senai e o Senac. Esse ensino técnico, no entanto, tinha um viés autoritarista e as pessoas que aderissem a esse ensino técnico, elas não podiam entrar na faculdade posteriormente. Então era uma forma de manter a sociedade como ela estava, de bloquear a mobilidade social. E o Gustavo Capanema também criou o INEP, o que hoje a gente conhece como Instituto Nacional de Educação e Pesquisa. O próximo tópico é sobre o Paulo Freire. O contexto dele era de ditadura militar, onde sofríamos muita censura, repressão, uma educação autoritária e ideologia tecnocrática. No entanto, o Paulo Freire, ele tinha outros objetivos, que era formar indivíduos conscientes, incentivar a leitura e reflexiva da sociedade e valorizar a cultura popular. Foi o Paulo Freire que instituiu, ele alfabetizou 40 trabalhadores, 400 trabalhadores, em uma cidade do interior do Nordeste. E o método que ele utilizava era fazer uso de objetos, ou melhor, integrar a realidade do aluno ao método de ensino dele. Então, há aquele exemplo clássico do... Estou ensinando um pedreiro a ler e escrever. Que palavra eu vou sugerir para ele ler ou escrever? A palavra tijolo, porque está na realidade desse pedreiro. O próximo tópico é a educação autoritária, que instituída no regime militar brasileiro mascarava a desigualdade e acreditava-se que a sociedade era autoritária, e ainda é, justamente porque ela propaga essa desigualdade que separa quem manda e quem obedece, com métodos de abordagens de ensino tecnocratas e que impedem a mobilidade social. Em seguida, a gente tem o tópico do Darcy Ribeiro e a educação democrática. Ele teve que se exilar durante a ditadura, mas ele era um professor, antropólogo, professor e político, nessa ordem. Ele se exilou durante a ditadura, mas ele voltou quando ela foi, acho que um pouquinho antes dela acabar. E então ele se candidatou a vice-governador, junto com o Leonardo Brizola, que foi governador do Rio de Janeiro. E o Darcy Ribeiro também foi secretário da Educação. Ele e o Leonardo Brizola, junto com toda a equipe, criaram CIEPs, que são Centros Integrados de Educação Pública, que eram instituições de ensino integral, que além do ensino regular que nós temos nas escolas, também ofereciam na parte da tarde. Ofereciam atividades esportivas e culturais, auxílio odontológico e médico, 5 refeições ao dia, e a criança saía de lá, ela entrava lá às 7 da manhã, saía às 5 da tarde, já de banho tomado.
Assim que o Brizola saiu do governo do Rio de Janeiro, os CIEPs foram desativados. Tínhamos 500 durante a época que eles eram ativos no Rio de Janeiro. O Darcy Ribeiro queria que eles existissem no Brasil todo, mas era um custo muito alto. Era US$ 1 milhão por unidade por ano. E além de ser muito caro, a galera falava, os elitistas falavam que era só uma tática para comprar voto de pobre. Nesse contexto foi criada a Constituição de 88, que falava um pouco da educação e o que ela deve oferecer. Mas o que é de mais interessante aqui é que o Darcy Ribeiro ele aprovou a LDB 9394 de 1996, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, que reformula um pouquinho sobre a educação. LDB é Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, e ela conta com gestão democrática, autonomia pedagógica de gestão, educação apropriada para jovens e adultos, educação profissional, educação especial para estudantes com necessidades especiais, e inclui educação escolar para indígenas. E por fim, o Darcy Ribeiro escreveu um livro, A Universidade Necessária, em que ele acredita que o princípio básico da universidade é devolver para a sociedade e solucionar problemas que a sociedade tem, já que a universidade é financiada pela sociedade. O próximo tópico que vamos tratar é Unesco e a Educação Universal. A Unesco é a Organização das Nações Unidas, que quer garantir a paz, a segurança e o desenvolvimento. Ela acredita que a educação deve ir além dos muros da escola, mas, na minha opinião, ela é conciliadora. Ela não reconhece as raízes dos problemas sociais que aqui ela se propõe tratar. Foi ela que criou Criança Esperança aqui no Brasil, tem algumas instituições de meio ambiente também. Só que ela tenta tratar o problema sem tentar resolver o problema, que na minha opinião está enraizado na existência de classes sociais. E ela é bem genérica também, justamente por essa questão da educação universal. Não existe uma educação que seja igual para todos em um mundo que é tão diverso. Vai existir vários métodos e abordagens educacionais e vários jeitos de ensinar uma pessoa. Não vai existir uma educação universal que se aplique a todos os povos, comunidades e pessoas. E o último tópico, finalmente, a gente vai falar sobre a educação integral e o papel do professor. Nesse tópico, a gente tem algumas críticas à educação, como ela é tratada hoje. Não tratada, mas como ela atua hoje. Porque temos, por exemplo, a questão das avaliações, que são punitivistas e que afastam o aluno do conhecimento, porque ele só foca em nota e não no aprender de verdade. Ele só foca num número que não define o quanto ele aprendeu. Ou o que ele absorveu da aula. E também temos um tipo de amadurecimento que se espera do aluno que não condiz com a formação cerebral dele, com a idade dele, porque espera-se que um aluno haja como um adulto, sendo que ele é só uma criança ou um adolescente. Então a gente tem muita pressão aqui para ele também.
E o ideal é que exista uma troca entre alunos e professores e que a comunidade participe da gestão escolar e que se integre à